primeira fase é isso. Eu sempre recomendo essa questão de fazer as divisões. Fazer a divisão de exatas, humano-exatas. E agora a gente vai para a estratégia da segunda fase. Vocês vão ver que é bem diferente. E eu vou explicar o motivo dessas diferenças também, assim como eu expliquei. Lembrando que os slides, vocês vão receber isso, tá? Eu vou colocar lá na plataforma. E vocês têm acesso à plataforma até um ano depois. Durante um ano. Então, se às vezes vocês viram uma aula, quer ver de novo, vocês podem voltar na plataforma para assistir, tudo bem? E vai ter materiais anexos lá também. Outra coisa que eu quero falar com vocês é que eu acho que provavelmente a gente não vai dar tempo de ver todo o conteúdo aqui. Algumas matérias vão sobrar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou gravar os vídeos dessas aulas ou a gente faz lives, vocês me falem aí no chat também o que vocês preferem, se é o vídeo gravado ou a live, porque a live permite uma interação. E de qualquer forma a live ficaria salva depois. Fazer live ou vídeo e deixar na plataforma para vocês, tudo bem? E aí vocês vão assistir essas lives, esses vídeos, dos conteúdos que faltarem. E vocês vão mandar para mim as dúvidas de vocês lá no chat da aula, tudo bem? Todas as aulas, cada vídeo, vocês conseguem ter um bate-papo dessa videoaula, dessa aula específica. Então, vocês vão assistir, me mandar as dúvidas de vocês e eu vou responder vocês lá, ok? Porque não vai dar tempo, gente. Mesmo que a gente fique aqui até 8 horas da noite, vai chegar no final também, vocês vão estar esgotados. Então, em vez de ficar prolongando, é melhor eu gravar o vídeo, vai ficar lá para vocês, tudo bem? Então, eu vou deixar o vídeo lá das matérias que faltarem hoje. Não, eu aceitei. Quando eu terminei de fazer os conteúdos, eu vi que realmente, gente, era muita coisa. Não dá tempo, porque eu tinha separado 45 minutos por matéria e não dá tempo. Então, eu vou gravar e deixar lá para vocês, aí onde vocês estão acessando. É só entrar nesse mesmo local, na comunidade Hotmart, no Intensivão UFO, vocês vão ter acesso às aulas gravadas, as aulas que a gente está tendo aqui vão estar gravadas, os vídeos das matérias que faltarem eu vou gravar e subir para essa comunidade, e todos os materiais complementares, todos os slides que eu usar aqui, vocês também vão receber, ok? Então, bora para a estratégia de segunda fase. Primeira coisa em relação ao tempo de prova. Quando a gente calcula já o tempo da segunda fase, muda bastante. Muda bastante em relação à primeira fase. Por quê? Da mesma forma, vocês também têm as 5 horas e meia de prova. E quando você divide essas 5 horas e meia pelas 22 questões que vocês vão fazer, porque são 2 questões de cada matéria, você vai ter mais de 12 minutos. Eu vou colocar mais ou menos 12 minutos por questão. Quando a UFO lançou o novo edital, o que todo mundo reclamou, descabelou, veio desorientado. Primeiro foi em relação à data. Ninguém estava esperando essa prova agora. E a segunda coisa que todo mundo desorientou, tirou os cabelos, perdeu os cabelos, a pessoa ficou até careca, sabia nem o que ia fazer mais da vida, era em relação à segunda fase, ao segundo dia. Por quê? Porque 22 questões, como que eu vou fazer prova aberta de todas as matérias em um dia só, não vai dar tempo, meu Deus, calma. E eu assim, gente, calma, vamos nos acalmar. No fundo eu também estava desorientada, mas muito mais pela data da UFO, que eu não estava esperando essa prova agora, do que por isso aqui, gente. É o mesmo tempo de antes. Quando vocês tinham 4 questões por matéria, era o mesmo tempo. Vocês tinham 12 minutos por questão. Então, precisa de orientar? É claro que não. O tempo é o mesmo. Ah, mas agora todas as matérias. Sério, será que realmente muda? Porque agora
vocês vão fazer só 2 questões de cada matéria. Antes eram 4 questões. E a UFO sempre traz A e B. Então, é no mínimo A e B. Às vezes a UFO traz até A, B e C. Então, vocês reduziram a quantidade de questões. Por isso que vai ter mais matérias. Então, gente, dá tempo sim. É o mesmo tempo de antes. Vocês vão dar conta de resolver. Como que vocês vão dar conta de resolver isso aqui? Treino. Vocês precisam treinar esse tempo. Como que vocês treinam isso? Colocam o cronômetro do lado. Vocês vão pegar as questões abertas e resolver essa questão. E você precisa resolver em 12 minutos. E resolver uma questão em 12 minutos envolve a leitura também. Vocês vão ler. Envolve ler a questão e resolver essa questão. Gente, uma coisa aqui. Não existe rascunho. Não dá tempo de rascunho na segunda fase. Pra nada. Não dá tempo de fazer rascunho para as questões. Eu sempre falo isso. Eu não sei porque eu acho que vocês duvidam de mim. Eu não sei porquê, gente. Mas eu sei que vocês duvidam. Por que eu sei que vocês duvidam de mim? Porque eu recebo muita mensagem assim. Nossa, realmente não dá tempo. Mas eu já tinha dito que não ia dar tempo. Então, claro que não vai dar. Porque eu já fiz a prova várias vezes. Então, não dá tempo de fazer rascunho, gente. Tem uma questão de física, você vai pegar e vai só fazer aqui, ó. Resolve aqui, 1 mais 1, 2, tá, 2 aqui, tá, isso aqui, tá. Isso aqui é seu rascunho. Aí lá, na hora de passar pra folha, você faz, tô com 1, tô com 2. Caso contrário, você não vai fazer rascunho. O seu rascunho é isso aqui. É você colocar as contas. A única coisa que você faz rascunho, mais próximo de um rascunho, é nas exatas. Porque você precisa fazer as contas, você precisa ter a lógica das suas contas. Nas outras matérias, você não faz nenhum rascunho. Como que eu li as questões de história? Como que era o meu rascunho em história, em geografia? Pega isso aqui, vai ler a palavra lá. Vamos supor que é aquela questão lá de Lutero, por exemplo, que eu analisei com vocês, a minha resposta de história, no vídeo lá no YouTube. Se você não viu, assim que você acabar o intensivão, você vê, porque hoje vai ser muito intenso mesmo. Então, tá lá, eu já puxava uma tese, uma seta, 95 teses. Puxava outra seta aqui, qual o personagem, protagonista? Puxava uma seta aqui, Lutero. Pronto, era isso aqui o meu rascunho de história, todos os meus rascunhos de humanas, meu rascunho de português. Às vezes, português tem que fazer uma interpretação. Eu circulava a palavra aqui, não sei o que, puxava a seta e já escrevia a palavra que era a resposta. Então, vocês não vão fazer rascunho. O rascunho de vocês é puxar uma setinha, ok? Não tem como fazer rascunho. O mais próximo de rascunho que vocês vão chegar é nas exatas, mas é por conta das contas. Você não vai estruturar a sua resposta. Ok? A Gabriela comentou fazer na ordem que vinha, mas o modo que você apresentou é bem mais inteligente. Faz esse teste, Gabriela. Vê se você realmente tem um desempenho maior. Porque, gente, muda. A gente acha que não, mas muda. Às vezes você não tem afinidade com aquela matéria. Só aproveitando essa questão, vamos supor que aqui, eu acho mais fácil, por exemplo, eu tenho muito mais dificuldade em geografia do que em sociologia, por exemplo. Vamos supor que você tenha muito mais essa dificuldade. Então, inverta. Em vez de deixar a geografia lá pro final, coloca a sociologia, entendeu? Qual que é a lógica aqui? Como eu disse, eu fazer questões mais fáceis no começo, no meio colocar as questões intermediárias e depois voltar para as questões mais fáceis, para as matérias que você acha mais fáceis, porque você vai estar mais cansado, então é mais difícil raciocinar e processar a informação nesse final, entendeu? Então, isso aqui é o que era a minha dificuldade, o que eu achava difícil.
E não só o que eu achava difícil em relação a matérias, em relação à prova da UFO. Porque uma coisa é história na UFO, outra coisa é a história do restante do mundo. A UFO é peculiar demais, nós sabemos disso. Então, identifique as suas dificuldades, identifique o que você acha mais fácil, o que você acha mais difícil e faça a sua ordem, a sua distribuição. Seguindo esse raciocínio. No começo, mais fácil, finalizo também com mais fácil. No meio, eu vou distribuindo dos mais densos para os menos densos, ok? Então, voltando para a nossa segunda fase. Não dá tempo de fazer rascunho. Isso é fato. Confie em mim. Faz o teste, então. Pega um simulado um dia. Simulado real, né? Simulado que você começa 8 horas da manhã e termina 10 da noite, não. Simulado que você vai começar 1h30, acabar às 6 horas da tarde. E você vai considerando todo o tempo. Não pode sair, ninguém vai te interromper, ok? Então pense nisso. Faça esse simulado e veja se dá tempo de fazer rascunho. Vocês vão ver que não dá tempo. Muito menos agora, com todas as matérias, porque aí aumenta as questões que necessitariam de rascunho, vão ficar todas num dia só. Porque às vezes, antes era só filosofia e história, por exemplo, no primeiro dia. Então, você só tinha 2 matérias que demandavam mais rascunho, agora vai ser todas as matérias, ok? Então, não dá tempo de fazer rascunho, vocês têm 12 minutos. O rascunho de vocês vai ser puxar uma setinha, escrever e pronto. Pensando nessa questão dos 12 minutos, essa é a distribuição do tempo que eu fiz do tempo de prova. Então, 1h30 até as 2h20 é redação. Por quê? Porque não dá tempo. Eu separei 50 minutos para redação. Para vocês terem 12 minutos por questão, vocês precisam de fazer a redação de vocês em 50 minutos. E aí é mais uma questão. Dá tempo de você rascunho? Não dá tempo. Porque como que você faz rascunho mais a redação em 50 minutos? Se você é uma pessoa que consegue escrever super rápido, e aí você consegue fazer a redação, rascunho e redação, e passar ela limpo, 50 minutos, beleza. Continue assim. Treine, às vezes acelerar mais o rascunho. Mas se você não consegue, não dá tempo, não vai fazer rascunho. Eu era essa pessoa. Eu era a pessoa que não conseguia fazer rascunho e passar limpo 50 minutos. Eu gastava, pra eu fazer isso, eu gastava em média 1h e 15. Gente, mas só 10 minutos? Só 10 minutos é uma questão. 10 minutos é a sua prova inteirinha de biologia, porque você não vai gastar mais de 10 minutos para fazer a sua prova de biologia, a prova inteira. Você teria 22 minutos para fazer as 2 questões de biologia. Você vai fazer em 10 minutos. Os 10 minutos você está gastando aqui na redação. Então, você vai fazer sua redação em 50 minutos. Se você não consegue fazer ela inteira, você vai treinar não fazer rascunho. E amanhã eu vou falar para vocês técnicas para não fazer rascunho na redação, ok? Caso contrário, treine então escrever rápido. Isso aqui é treino, gente. Tudo nessa vida é treino. E principalmente o UFO, segunda fase, é treino. É escrever rápido. Vocês precisam ter técnicas de escrever rápido. Eu descobri a minha técnica. Para escrever rápido, eu preciso deitar a mão. E eu escrevo... Até esqueci, como que é isso? Quando você escreve separado assim? Forma. Minha letra... Obrigada, equipe. A minha letra é letra de forma. Só que eu sei que eu escrevo mais rápido quando eu escrevo letra cursiva. E quando a minha mão está deitada. Então, eu descobri o jeito que eu escrevi mais rápido. Tanto que nas minhas respostas, vocês não estão vendo, acompanhando os vídeos. Quando chegava... Vocês podem ver que se a minha letra estiver muito deitada, filosofia... Vocês vão ver, vocês viram as minhas respostas em filosofia. Minha letra, eu tô escrevendo já assim, ó, minha gente, parecendo... Já escrevo, ó, Nayane, assim... Letra mão deitada, letra tudo junto. Por quê? Porque é o jeito que eu escrevi mais rápido. E vocês precisam treinar, porque eu sou corretor, tem que entender o que você tá escrevendo. Isso aqui não, né, minha gente? Isso aqui nem eu tô entendendo. Isso aqui, o que isso aqui quer dizer? Eu não sei o que isso quer dizer. Então, na hora da sua prova, você tem que captar na hora que eu falar aqui, porque se você for olhar o quadro depois para interpretar o que eu disse, você já perdeu. Então, na hora da prova, o seu corretor, ele não vai ficar... Tem gente que escreve tudo bagunçado e vai falar assim... Ai, ele vai... Não,
palavra. Ah, mas pelo contexto, cara, o corretor, ele vai corrigir 100 respostas num dia, 100 redações num dia. Você acha mesmo que ele vai querer ficar interpretando o que está escrito? Você acha que ele vai ficar interpretando pelo contexto adivinhar a palavra? Não vai, tá? Não vai. Isso é muito importante para redação também, paráfrase. Ó, amanhã a gente tem muito conteúdo, hein? Então, é isso, gente. Desenvolvam a técnica de vocês para escrever mais rápido. Na redação, vocês vão tentar escrever o mais bonitinho possível. Isso aqui, técnica de escrever muito rápido, deita a mão, faz letra cursiva. Respostas, tá bom? Até porque na resposta você tem muito espaço. Redação são 36 linhas. Na resposta da segunda fase você tem uma folha inteira por questão, tá? Então, treinem isso. Então, de 1h30 às 2h30 é a sua redação. Acabou a redação, aí começa a distribuição de 12 em 12 minutos. Das 2h32 até 2h44, uma questão. 2h44 a 2h56, outra questão. E assim por diante. Então, vocês vão ter esse material aqui. Quero que vocês peguem esse material. Vocês vão escrever isso numa folhinha. E vocês vão começar a treinar a redação de vocês, simulado de vocês com esses tempos, ok? Isso aqui não é dica. Isso aqui é um fato. Isso aqui não é distribuição de tempo que eu achei uma estratégia melhor. Isso aqui é um fato. É esse tempo que vocês têm. Então, você tem... Ah, Naila, mas a marcação do tempo é de meia em meia hora. Como que eu vou saber na hora da prova que passou 12 minutos? Como que eu vou saber que é 2h32? Por isso vocês precisam treinar. Porque vocês vão começar a criar esse senso. Vocês vão, gente, confiem em mim, isso acontece. Você sabe quanto tempo passou em 12 minutos quando você está treinando. Você sabe quanto tempo já foi em 3 minutos. Então, é treino. Que aí vocês vão começar a ter essa noção. E vocês, sabendo que vocês têm que fazer quantas questões de 12 em 12 minutos, vocês sabem que em meia hora vocês têm que ter feito no mínimo 4 questões. No mínimo, você já tem que estar entrando na quinta questão. Então, se marcou lá 30 minutos, você ainda está fazendo a segunda questão, corre que você está lascado. Na verdade, 24. Na verdade, são 2 questões inteiras em meia hora e começando a terceira questão. Porque são 12 minutos por questão. Então, 12, 24, você está começando a terceira questão em 30 minutos. Se você ainda está no meio da segunda, ou você está finalizando a primeira questão depois de 30 minutos, você está enrolado. Então, você corre, se acelera, ok? Então, essa aqui é a distribuição de tempo. Vocês vão imprimir isso aqui, vão copiar. E aí, como que eu fazia na hora da prova em si? Na hora da prova, na hora que vocês receberem a prova, vai estar escrito lá as matérias. Então, vai estar escrito os nomes da matéria, tipo, biologia, vai estar um quadradinho assim, ó. Tá dando pra enxergar aqui? Vai ter uns quadradinhos, biologia, física, e aí vai estar numerado. Deixa eu fazer outra coisa. E aí vai ter a numeração também, qual a ordem. Vamos supor, então, eu não decorei a ordem da prova, mas vamos supor que seja, biologia vai ser a primeira. Então, vai ser biologia da 1 à 8ª. Aí vai ter, vamos supor, filosofia a segunda. Filosofia vai ser da 9 até a 15. E assim por diante. Vai ter isso aqui, algo similar a isso aqui, na folha de vocês, na hora que vocês pegarem a prova. O que vocês vão fazer? Pensando, vocês já vão saber a ordem de vocês, né? Que aí vocês já estabeleceram a ordem que vocês vão responder as questões. Vocês vão colocar o tempo. Então, você tem... isso aqui para a primeira fase, mas para a segunda fase também tem isso, tá? Vai ter lá biologia, vamos supor que comece de novo com biologia, vai ser biologia 1 e 2, filosofia 3 e 4. Vai ter lá o tempo. Então, vocês vão colocar do ladinho, vocês vão criar uma coluna aqui do tempo. Vocês vão escrever isso. E aí, vocês vão colocar lá. Então, a biologia vai ser a primeira que eu vou fazer. Então, qual que é o tempo que você tem? Das 2h20 até 2h32. Então, você coloca, escreve. Você vai escrever 2h20
até 2h32 para fazer a primeira de biologia. Vocês vão escrevendo o tempo de vocês para cada matéria, ok? Então façam isso quando vocês pegarem a prova de vocês. Ah, mas lá está escrito que eu não posso escrever na prova. O que acontece? Vocês entram na sala com 30 minutos de antecedência. E normalmente os fiscais, eles esperam uns 15, dá por exemplo 1h15, eles já começam a ler as orientações. Depois que eles lerem as orientações, vocês já podem escrever na folha inicial. Vocês não podem abrir a prova, entendeu? Vocês podem escrever lá na folha. Você tá com muito medo, não quero. Pergunta ao seu fiscal se você pode escrever pelo menos o tempo. Ah, não quero perguntar ao fiscal, escreve na mesa. Não tem desculpa, não tem recurso para tudo aqui, minha gente. Então você vai escrever na mesa. Se você não quiser, eu sempre escrevi na folha e deu tudo certo. Então vocês vão escrever o tempo. Por quê? Porque vocês vão ter a noção. Ah, já passou meia hora, eu já deveria estar na questão tal e eu ainda tô aqui. Ah, você já tirou 2, já passou 1 hora de prova e depois de 1 hora de prova aqui contabilizando aqui no meu reloginho, eu deveria estar na questão 10, sei lá, de filosofia, já deveria estar lá na frente, metade da prova e eu ainda tô aqui nessa questão. Aí vocês vão ter essa noção do tempo de vocês. Então, é assim que vocês podem controlar o tempo de vocês na hora da prova. Escrevam isso, essa tabelinha de qual questão e o tempo, que tempo você tem que ter feito aquela questão, para você ter esse senso, ok? Então, vamos para a ordem das questões na segunda fase. Muda bastante em relação à primeira. Então, primeira coisa, a redação, como sempre. Por que a redação em primeiro? Gente, porque vocês têm 50 minutos fechados, entendeu? E lembrem sempre que no começo, vocês precisam de trazer coisas que vocês, no começo, o que vai exigir, às vezes, uma leitura mais atenta de vocês, tem que vir logo no começo. Então, vocês vão deixar a redação para o começo. Tem gente que deixa a redação para o final. E eu vou falar uma coisa, se você zera a redação, você é eliminado. Você já pensou em ir para a segunda fase? Às vezes você foi lá, conseguiu responder todas as questões, foi super bem, mas aí você foi lá e zerou a redação. E aí você é eliminado por isso, independente do que você fez para trás. Então, não bobeie com a redação. E é por isso que amanhã a gente vai falar só de redação, do tanto que ela é importante. Então, primeira coisa que vocês vão fazer no segundo dia é redação. Para vocês ficarem livres disso, a mão de vocês não vai estar doendo. Gente, vocês têm que escrever 36 linhas seguidas. Então, é óbvio que a mão de vocês, se vocês deixar lá pro final, quem aqui já fez simulado? Se você não fez, tá errado. Já tá errado. Todo mundo aqui já deveria ter feito. Mas vamos supor que você não fez. Você vai ver, gente, a mão, ela fica destruída no final. Quando chega às 6 horas, a sua mão já tá caindo. A caneta, você já não consegue pegar na caneta mais. Você fica 3 dias com a mão assim, minha gente. Então, como você vai fazer redação com a mão desse jeito? Cansado. Então, vai fazer redação no começo, ok? E depois, biologia, pela mesma questão da primeira fase. Biologia é tranquilo, principalmente na segunda fase. Às vezes, a UFO traz umas questões muito aleatórias, como a questão da cóclea. Gente, eu vou lembrar dessa questão eternamente. Eu vou estar lá na minha formatura e eu vou falar que em 2017 eu fiz uma prova que caiu cóclea no meu vestibular. Tão indignado que eu fiquei. Às vezes a UFO cobra, às vezes, mas não é frequente. E outra, ainda que venha uma questão assim de biologia, eu já mostrei pra vocês como responder biologia na segunda fase lá no YouTube. É direto, é papum. Você sabe, você não sabe, você não vai embromar. Então, você não gasta tempo. Ainda que venha uma questão que você não faça ideia, você não vai gastar tempo, porque ou você sabe ou você não sabe, entendeu? Então, vocês vão biologia logo no começo, justamente porque é uma matéria mais fácil, é mais tranquilo, você já responde mais rápido. Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, próximo. E pensando que são só 2 questões, eu acho muito difícil a UFO sacanear e trazer uma coisa muito aleatória. Claro que falando de UFO,
tudo é possível, né, minha gente? A UFO, ela sabe nos surpreender de uma maneira singular. O jeito que a UFO nos surpreende é diferente. Mas, a minha expectativa não é essa. A minha expectativa é que venha algo mais no comum mesmo, um clássico. Principalmente se você pegou... Eu mostrei pra vocês a prova de 2018, tanto que foi ridícula. Gente, caindo em mitose e meiose. Pegar a fita de DNA e complementar. Pelo amor de Deus, gente, isso é muito tranquilo. Então, vocês vão fazer biologia, porque se não souber, você vai só para a próxima. Depois vocês vão fazer português, porque português vai exigir, às vezes, uma escrita área. Às vezes, a prova de português, a UFA, ela pede para você transcrever trechos, isso já aconteceu. Mas nem tanto pelo escrito, porque em história, por exemplo, a gente escreve até mais. Mas porque português é fácil de garantir nota. Português é fácil de você garantir nota. E aqui, lembra que a gente tem que pensar na quantidade e na qualidade. Se você faz todas as questões, se você responde todas as questões, você já está muito à frente de muita gente. Vocês podem ter certeza, tem gente na medicina que passou em ampla concorrência sem responder todas? Tem gente. E aí vai dar sua dificuldade. Eu tinha dificuldade em exatas, então eu sabia que eu tinha que super valorizar minhas humanas, porque humanas não tem peso, exatas tem peso. Em medicina, vocês precisam olhar isso, viu, gente? Muita gente me pergunta, qual que é o... Tem peso, gente? Leia o edital. Primeira regra do vestibulando é ler o edital. Então, eu não sei o peso de todos os cursos. Para medicina, eu sei que tem peso em física, química e biologia. Então, vocês precisam valorizar isso? Precisam valorizar. Mas vocês também precisam garantir pontuação, vocês precisam garantir média. Não adianta nada vocês fecharem biologia, física e química e ridículo em português e nas humanas. Vocês não vão passar, entendeu? Não adianta vocês fecharem as matérias que têm peso. Você tem que ter uma boa distribuição de pontos. E é por isso que eu trago português logo no começo, porque português é fácil de garantir pontos, entendeu? Gente, eu sei que já deu tempo, mas eu vou terminar só essa parte aqui da distribuição das questões e a gente faz essa pausa rapidinho, ok? Depois, língua estrangeira, pela mesma lógica. Gente, você já vai ter feito aqui português. Normalmente, eu também faço eu intercalo questões de exatas, questões de humanas, questões de exatas, questões de humanas. Só que como agora, na segunda fase, serão apenas 2 questões, não compensa tanto você, vou fazer uma questão agora de matemática, depois eu volto, faço outra questão de matemática. Não, entendeu? Então, eu prefiro fazer nessa lógica, né, de 2 questões apenas, eu faço direto português e língua estrangeira, porque isso já também está no mesmo fluxo, no mesmo pensamento. É como se eu estivesse fazendo 4 questões de português seguidas na antiga prova. Língua estrangeira, na segunda fase, antes caía 2 questões em português, 2 questões em espanhol. Então, provavelmente, eu não li a respeito disso no edital, mas eu tenho 90% de certeza que vai cair uma questão em português e uma questão em espanhol, ou uma questão em português e uma questão em inglês. Quando eu falo isso, é a resposta, porque o texto já é mesmo em inglês ou em português. E a pergunta também. Então, a resposta. Uma questão vocês têm que responder em português, uma questão vocês têm que responder na língua que vocês escolheram. E cuidado, viu, gente? Tem gente que inverte. Tem gente que responde o que é em inglês lá em português, é 0, o corretor nem lê. Se é pra ter uma resposta, vamos pôr em português, se responde em inglês, o corretor nem lê. Ainda que ela esteja certa. Então, atenção a isso. Para a segunda fase tem que ter atenção também, viu? Todas as provas tem, mas segunda fase, por as folhas serem separadas, cuidado com isso. Bem que agora, como são 2 questões, normalmente é frente e verso, só uma folha por matéria, então é mais tranquilo, mais difícil de confundir. Então eu faço português e língua estrangeira, porque são questões que vão te garantir média. Sabe a matemática no Enem? Matemática não tem peso, eu nem sei, eu acho que talvez em engenharia a matemática tenha peso, mas para a maioria dos cursos matemática não tem peso. E todo mundo valoriza a matemática, por quê? Porque a matemática sobe a sua média. Se você acerta 35 em matemática, você já garantiu uns 800 pontos.
no Enem normal, né? Cancela o Enem do ano passado. Pensando no Enem normal, na vida normal, 35 questões você já garantiu 800 pontos. Então, isso é importante para elevar a sua média. Português e língua estrangeira é isso, é o que vai elevar a sua média. São questões mais tranquilas, vocês conseguem tirar uma nota boa. Tem que ter atenção, a prova de português, ela exige atenção. Então, às vezes é um detalhe, é um verbo, é uma palavra sintática, é um sentido, às vezes é transcrever. Então, precisa de atenção. Por isso que eu trago no começo, por precisar de atenção e porque isso aqui vai elevar a sua média. Depois eu venho para química, porque química, porque é uma matéria que vai ter peso, se você faz medicina, e a maioria das pessoas que me seguem são que faz medicina, quer medicina, né? E também porque química já é mais fácil, química não existe tanto. Eu vou mostrar para vocês hoje os padrões de química, então também vocês conseguem responder de uma forma mais direta, só que às vezes precisa dar uma atenção maior por conta, a química adora muito a questão da aplicação, eu já disse isso para vocês mais cedo. Então eu já trago química, porque tem peso, então eu quero garantir as que tem peso também, eu não vou deixar tudo que tem peso lá para o final, porque eu preciso ir muito bem, por exemplo, eu não vou pegar a matemática aqui. Jamais, porque a matemática não tem peso. Então, aqui eu tô garantindo nota. Português, língua estrangeira. Aqui eu tô garantindo a minha classificação, porque eu preciso disso, ok? E aí, entre química e geografia, não está aqui, então coloquem isso, escrevam isso. Entre química e geografia, você vai fazer a sua segunda leitura de redação. E eu fiz esses dias eu fiz até uma enquete lá no Instagram. Quem aqui já escreveu uma redação, achou que ela estava perfeita, leu 3 vezes, escreveu e leu, não viu nenhum erro, escreveu, leu, não viu nada. Dá uma semana, ou então você vai lá, leva para correção, 1000 erros. Você lê depois de uma semana, você fala, o que é isso? O que eu escrevi aqui? Ou então você vai lá, lê no mesmo dia mesmo, só que mais tarde. Você fala, o que é isso? De onde eu tirei isso? Cadê a vírgula? Cadê o paralelismo? Qual que é o sentido dessa frase? Porque quando a gente está lendo, a gente escreve e começa a ler, você não percebe o seu erro, você não percebe. Então não insista, não acho que com você vai ser diferente, tá? Você é normal, você é comum como todas as pessoas, e o comum é isso. O comum é ter essa dificuldade de enxergar os erros logo assim que escreve. Então, você vai fazer a sua segunda leitura aqui, porque você vai estar mais sensível aqui. Você vai conseguir perceber melhor os seus erros. Quando você faz essa leitura, depois que você já desvinculou da sua escrita, já desviciou, nem sei se essa palavra existe. Deixou o seu vício no seu português, no seu escrito, na sua redação, você vai ler de novo, você vai ler essa redação e vai conseguir enxergar mais erros. Mas eu já escrevi direto, como vou fazer? Risca, escreve em cima, é super tranquilo. Escrevi aqui. Errei. Gente, não é isso aqui não, tá? Ó, isso aqui é rasura, isso aqui é rasura. Agora, você foi lá, errou. Você passou um traço e escreveu por cima, tá tudo bem. Você pode fazer isso, ok? O que você não pode fazer é isso aqui, rasura. Mas um traço simples e escrever por cima está tudo certo. Então, vocês vão fazer isso, fazer a segunda leitura entre Química e Geografia. Depois eu venho para Geografia, porque Geografia na UF também não é tão difícil, na segunda fase. E outra coisa que eu pensei foi em questão, por que eu falo que Geografia não é difícil? Não é no meu achismo não, gente. É em relação à média. Quando você pega um boletim de segunda fase, e eu já disponibilizei isso para vocês, depois que acabar o intensivão lá, segunda-feira eu vou morrer, eu vou dormir o dia inteiro. Terça-feira eu volto a ser a Nayane, o cursiniano. E eu vou voltar lá com os links que eu disponibilizo para vocês, lá no link da minha bio, no meu Linktree. E lá vocês conseguem ver a média das notas, porque tem boletim, tem o meu boletim de desempenho, e tem das outras turmas também. Vocês
vão ver que a média em geografia é mais alta. A média em português e língua estrangeira é mais alta. Então, por isso, você está garantindo tudo aqui que te garante ponto. Tudo que é importante para você, você vai fazer no começo. Então, biologia é super importante, biologia é fácil, biologia é a primeira que você faz. Português e língua estrangeira garante uma média alta, todo mundo tem uma média mais alta nisso, então você já faz também no começo, para você já garantir sua pontuação, elevar a sua média. Química tem peso, você tem que fazer química aqui no começo. Geografia é fácil, geografia tem uma média alta também. A média das pessoas é a mais alta. Então, taca geografia aqui, só que entre geografia e português é mais fácil você conseguir nota em português. Então é por isso que tá português primeiro e não geografia. Depois física, para você fechar as matérias que vão te garantir pontuação, muito importantes, porque física tem peso para medicina na UFO, ok? Não só para medicina, todas as áreas da saúde, ciências da saúde, o peso é biologia, química e física. Ah, eu quero fazer outra coisa e é peso em filosofia, então você vai inverter. Então você vai pegar a filosofia que tá lá no final e tacar aqui, ok? Então, adeque isso aqui ao seu peso, à sua realidade. Eu fiz isso aqui porque é a maioria do meu público. Essa é a realidade aqui, ok? Não tem como eu fazer das especificidades. Então, faz a física, garante aqui a sua pontuação, garante a média, é importante, tem peso na segunda fase, e aí eu venho para a literatura para dar uma descansada. Eu tento fazer o que dá aqui para inverter de exatas com humanas, para você dar uma descansada. Literatura, gente, é o seguinte: literatura, sociologia, filosofia. Se você fecha uma questão, pensando quando eram 4 questões, se você fechava uma questão, você já estava na média. Então, se você fechava uma e acertava outra mais ou menos, já estava acima da média. Agora não vai ser muito diferente não, viu? Se você fechar uma questão, você já vai estar muito bem. Pensando que agora são só 2 questões, capaz que se você fecha uma questão, você já está acima da média. Então, e literatura, quando sair o vídeo para vocês como responder literatura lá no YouTube, que eu vou continuar lançando os vídeos para lá, vocês vão perceber que é fácil conseguir nota em literatura. Qual que é o segredo? Escreve tudo que você sabe do livro. Escreve tudo que você sabe. E literatura é a única matéria que você não precisa ter medo de viajar. Às vezes nem vai estar perguntando aquilo, você vai escrever tudo que você sabe daquele livro, dentro daquele contexto em literatura. Você vai garantir nota. Então, literatura é mais fácil de conseguir nota. E é por isso que eu também trago, não deixo lá pro final. Já tá no final, a média já começa. A partir daqui a média já começa a cair. A média já é mais baixa. Mas ainda é importante, se você consegue minimamente ter um diferencial ali, você já está muito acima da média, entendeu? Então, assim como português e língua estrangeira, literatura é estratégica. E é por isso que está aqui. Depois a matemática. A matemática tem uma média mediana, então vamos supor, pensando em 80, a média costuma, em medicina, ampla concorrência, a média costuma entre uns 50 e 60. E a matemática na segunda fase é muito, muito similar à matemática na primeira fase. Então, a UFO, ela sabe, tem aqueles padrões lá do que ela gosta. Lá no Instagram tem isso pra vocês, o que a UFO gosta em matemática. Então, não tem muito segredo e as exatas é bom porque a UFO valoriza os seus processos. Já falei isso na resposta de física para vocês lá no YouTube. A UFO valoriza os seus processos, então você consegue uma pontuação boa. E aí, a decadência final. Sociologia, história e filosofia na ordem de decadência. Gente, a média em filosofia é baixíssima na UFO na segunda fase. Baixíssima. Então, pra que isso? Não é um problema com você, não. Isso é com todo mundo. Ninguém dá importância à filosofia, a média é super baixa. Pra vocês terem uma ideia, no meu vestibular, a média, eu tirei
39, eu lembro que eu fiquei muito acima. Eu mostrei isso no meu boletim pra vocês, na resposta de filosofia lá no YouTube. Eu fiquei muito acima da média, vocês estão entendendo? 39 de 80, eu fiquei muito acima da média. Então, ainda mais agora, tendo todas as matérias juntas, agora que vai estar mais difícil ainda de você conseguir essa pontuação. Então, deixa filosofia lá pro final, você vai fazer filosofia lá no final. Sociologia também tem uma média, já é uma das médias mais baixas, ok? E história, minha gente. Gente, história é a história da UFA, é a matéria sem noção, é o que não faz sentido. Então, é difícil, todo mundo tira nota ruim. Por que você vai colocar a história lá no começo? Porque você vai seguir a ordem que a UFA faz a prova se você consegue fazer uma ordem estratégica. Então, é por isso que está Sociologia, História e Filosofia no final, ok? Então, se eu fosse fazer todas as matérias, eu faria nessa ordem, por essas questões que eu disse. Redação, a importância, precisa de uma letra bonita, biologia tem peso, português e língua estrangeira te garante média, química tem peso e é mais tranquilo, geografia é fácil também, eleva sua média, a física tem peso, literatura é o seu diferencial, se você consegue tirar nota boa, você eleva muito a sua média, a média não é alta em literatura. Matemática para você descansar aqui das humanas, você veio de uma prova de literatura, que é densa, que você vai ter que escrever, você vai usar quase todas as linhas em literatura. Sociologia, História e Filosofia, o trio parada dura da UFLA, que ninguém sabe o porquê que isso aqui está ali, ok? Então essa é a estratégia. Comentem aí também o que vocês acham dessa estratégia, o que vocês fariam de diferente, o que vocês fazem de